Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um vídeo da Fiscal Training. Eu me chamo Dácio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre casos de ultrapassagem do limite de faturamento no Simples Nacional e o que acontece, após a ultrapassagem, tanto do limite global de faturamento quanto do sublimite. Mas antes da gente entrar aí nesse assunto e você aprender a fazer esse cálculo, eu te peço para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e ativar o sininho das notificações para sempre se receber aí com exclusividade os conteúdos que nós disponibilizamos aqui no nosso canal. Então, bora falar desse conteúdo. Dácio, faturei acima do limite. Faturei acima do limite de 4 milhões e 800 mil. O que vai acontecer com a minha empresa agora? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, caso a sua empresa esteja enquadrada em algum deles, para a gente conseguir identificar na prática qual é o procedimento correto aí a ser adotado. Então, vamos lá. No exemplo 1, caso a sua empresa tenha faturado até 4,8 milhões no ano corrente, o que vai acontecer? Ela vai estar apta a optar pelo Simples Nacional no ano subsequente. Então, aqui é o primeiro caso, onde não existe a ultrapassagem do limite de faturamento. Então, se eu faturar até 4,8 milhões, eu vou continuar no Simples Nacional. Mas atenção, se eu faturar até 4 milhões 320 no ano anterior, eu passo a recolher o ICMS e o ISS por fora no ano posterior. Agora, se eu ultrapassar o faturamento de 4.320 até 4 milhões e 800, no próximo mês aí da ultrapassagem do sublimite, em mais de 20%, eu já passo a recolher o tributo estadual e municipal por fora, certo? Exemplo 2. Caso a sua empresa tenha ultrapassado o limite de 4,8 milhões, mas não inferior a 20%, somente no ano seguinte não poderá ser optante pelo Simples Nacional. Então aqui tem uma regra, uma limitação de 5 milhões 760 mil, caso você faturar até este valor, você pode permanecer no Simples Nacional durante aquele ano, mas no ano subsequente acaba tendo a necessidade de realizar o desenquadramento, certo? E aí optar pelo lucro real ou lucro presumido, que vai depender aí do planejamento tributário, do que for mais viável para a sua empresa. E no exemplo 3, caso a sua empresa tenha ultrapassado o limite de 4,8 milhões em valor superior a 20%, estará impedida de manter a sua opção no Simples Nacional no mês subsequente ao da ultrapassagem. Então, se faturar acima de 5 milhões 760, no próximo mês já vai ser optante aí pelo lucro real ou lucro presumido, certo? Ainda que seja durante o ano, porque ultrapassou em mais de 20%. E no início das atividades. Por quê? Porque a gente viu ali uma empresa que já está em atividade, e ultrapassou durante o ano, ou de repente vai acontecer a ultrapassagem no ano subsequente, E se eu comecei a empresa agora? Em janeiro, por exemplo, de 2024, eu abri minha empresa. Como é que funciona esse regulamento do limite de faturamento? Bom, a empresa de pequeno porte, então, que no decurso do ano calendário de início de atividade ultrapassar o limite proporcional de receita bruta, então muita atenção aqui, porque tem gente que acha assim, eu abri minha empresa hoje, então eu posso faturar até 4 milhões e 800 mil, quando eu ultrapassar eu solicito desenquadramento. Muita atenção, pessoal, porque é sempre proporcional. Então você pode faturar até 400 mil reais por mês, até 400 mil reais por mês, certo? Não significa, por exemplo, que se você faturar em janeiro 500 mil, você já vai ser excluído. Por quê? Porque o limite aqui ele é anual, Então, muito cuidado para o cálculo anual. Por exemplo, você pode faturar 500 mil em um mês e 300 mil no outro mês, que a sua média vai estar em 400 mil, certo? Então, se a empresa ultrapassar o limite proporcional, estará excluída do Simples Nacional, com efeitos, pessoal, retroativos ao início de suas atividades. Então, aqui também cabe a regra dos 20%, certo? Então, você pode ali faturar no máximo até 20%, para não ser excluído aí definitivamente, certo? Então, sempre avaliar esse regramento de faturamento. Por quê? Porque tem empresário que acha, vou abrir um Simples Nacional, para mim é mais vantajoso. Mas já tem uma perspectiva de faturamento de, 6 milhões no primeiro ano de atividade. Caso você atinja este faturamento, você será excluído do Simples Nacional com efeito retroativo desde janeiro daquele ano. E aí vocês pensam em todo o rolo, para entregar declaração, pagar multa por entrega em atraso, para solicitar restituição de todos os tributos que foram pagos no Simples Nacional. Então, olha a dor de cabeça que isso vai gerar e o custo adicional, Por quê? Porque o escritório contábil não vai fazer esse processo todo de graça. Toda essa parte de retificação também tem um custo. Por isso, pessoal, que eu deixei aqui em amarelo também, ver planejamento. Será que é atrativo abrir uma empresa no Simples que tem perspectiva de faturar 6 milhões de reais?
Né? Será que é atrativo? Por quê? Porque tem toda a correção monetária dos pagamentos em atraso, das obrigações acessórias entregue em atraso. Né? Então, sempre cuidado aqui para entregar o melhor cenário aí para sua empresa ou para o seu cliente, certo? Então, pessoal, aqui, ó, para fins de enquadramento como ME, microempresa, ou EPP, empresa de pequeno porte, poderão ser auferidas receitas no mercado interno, né? Então, vendas aqui nacionais dentro do Brasil até 4,8 milhões. E caso você exporte, não necessariamente de forma direta, você pode utilizar uma comercial exportadora ou uma sociedade de propósito específico que realize esses processos de exportação. Essa receita de exportação, ela é analisada de forma separada, de forma segregada. Então, você pode ter 4,8 milhões de faturamento no mercado interno e 4,8 milhões no mercado externo. Ou seja, uma empresa do Simples, hoje, ela pode faturar até 9,6 milhões, pessoal. Desde que metade seja no mercado interno e metade seja no mercado externo. Dácio, ultrapassei o limite. O que eu faço agora? Então, vamos lá. Quando o sublimite é ultrapassado, né, os 3,6 milhões eles são ultrapassados, o contribuinte, pessoal, não deve fazer nada em relação ao preenchimento do PG-10D. O PG-10D, então, é a declaração que você entrega mensalmente ali para a Receita Federal. Por quê? Porque o próprio aplicativo identifica que o sublimite foi ultrapassado e ele vai apresentar uma mensagem esclarecendo que o ICMS e o ISS deixarão de ser recolhidos no Simples Nacional e a partir de qual mês que isso vai acontecer. Dessa forma, os tributos, né, o tributo estadual e municipal, que serão pagos por fora, deverão ser calculados de acordo com as regras estabelecidas pelos estados e pelos municípios envolvidos e recolhidos em guias próprias de cada um deles, né? E os demais tributos, os tributos federais, serão calculados normalmente através do PG-10D e recolhidos em DAS. Ou seja, o ISS eu vou passar recolhendo uma guia à parte, né? Eu estou domiciliado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, e o meu serviço em Jaraguá do Sul tem alíquota de 5%. Então, você vai recolher uma guia de ISS, 5% sobre os serviços prestados. E também vai recolher um DAS relativo aí aos tributos federais da sua receita bruta. Mas eu sou um comércio, Dácio. Então, você vai calcular o ICMS conforme o estado de Santa Catarina ou o estado de São Paulo, enfim, o estado que você reside, né? Débito e crédito, ou se o seu produto tem benefício ou não, vai calcular como se fosse uma empresa normal e vai recolher essa guia de forma apartada, certo? E aqui nós temos cálculos diferentes, né? Nesse caso aqui, a empresa ela ultrapassou o sublimite do Simples Nacional, então ela ultrapassou os 3,6 milhões, mas ela não excedeu os 4 milhões e 800 mil. Então, ela ultrapassou os 3,6 milhões, mas ela não ultrapassou os 4,8 milhões. O que vai acontecer? Então, na hipótese de a receita bruta acumulada no ano calendário em curso ultrapassar o sublimite, a parcela da receita bruta total mensal que exceder o sublimite, mas não exceder o limite de 4,8 milhões, estará sujeita até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher o ICMS ou ISS pelo Simples Nacional. Quanto aos tributos federais, aos percentuais efetivos calculados aí de acordo com a tabela e faixa de enquadramento. Agora, em relação ao ICMS e ao ISS, ao percentual efetivo calculado através da seguinte forma, né? Então, você vai pegar o RBT12, ao invés de você pegar o RBT12 que a empresa possui, você vai pegar o teto do faturamento de 3.600. Né? Então, Dácio, mas a minha empresa ela está com RBT12 de 2 milhões e 850 mil. Certo? Eu vou utilizar esse cálculo para cálculo do que ultrapassar o sublimite? Não. Você vai ter dois cálculos dentro do mesmo mês. Você vai ter um cálculo do que for até 3 milhões e 600, certo? E o outro cálculo do que for de 3 milhões e 600 reais aí, 1 centavo, até os 4 milhões e 320, que é o limite para você passar a recolher o ICMS e o ISS por fora. Então, vai ter dois cálculos. O que ultrapassar 3.600 vai pegar, ao invés do RBT12, você vai pegar o valor de 3 milhões e 600 mil, certo? Para calcular ali a diferença. Dácio, mas sempre vai acontecer de ter dois cálculos? Para o ICMS e o ISS, não. Somente a partir do mês ali, somente no mês em que houve a ultrapassagem. Por quê? Porque a partir do próximo mês, caso você não ultrapasse os 4.320, você sempre vai pegar pelo teto. Por quê? Porque todo o faturamento que vier depois daquela competência vai ser o de ultrapassagem. Né? Então, depois daquele mês, tudo é 3 milhões e 600 mil reais. Muita atenção aqui, pessoal. Por quê? Porque a regra é para o que
exceder o sublimite. Não significa que você vai pegar todo o seu faturamento daquele mês e vai calcular aqui. Não, você vai pegar, por exemplo, eu tinha dado um faturamento no mês passado acumulado de 3 milhões e 400 mil. Beleza, 3 milhões e 400 mil. Nesse mês eu faturei 250 mil, ou seja, a minha receita ficou de 3 milhões e 650 mil. O que isso significa? Que os 200 mil de faturamento, eu vou aplicar a alíquota efetiva com base no meu RBT12 normal. Por quê? Porque esses 200 mil, ele não ultrapassou o sublimite, ele ainda está dentro do sublimite 3.600. Agora, o que ultrapassar os 3 milhões e 600, ou seja, os 50 mil de faturamento, aí nesses 50 mil eu vou calcular esta alíquota efetiva aqui, através desta fórmula aqui, certo? Então, é isso que a gente tem que entender, que a fórmula ela difere com base naquilo que ultrapassou o sublimite do Simples Nacional, certo? Agora, eu ultrapassei o limite, o sublimite no caso, e excedi também os 4,8 milhões. Né? Então aqui eu já ultrapassei o limite de faturamento do Simples Nacional, certo? Então na hipótese de a receita bruta acumulada no ano calendário, em curso, ultrapassar o sublimite, a parcela da receita bruta total mensal que exceder o limite de 4,8 milhões, aqui novamente, pessoal, a parcela que ultrapassar o limite de 4,8 milhões e estará sujeita até o mês anterior aos efeitos da exclusão ou do impedimento de recolher o ICMS e o ISS pelo Simples Nacional através dessa fórmula aqui, que é exatamente a mesma fórmula da operação anterior, mas ao invés de ela calcular os 3 milhões e 600 e pegar o ICMS e o ISS da quinta faixa, ele faz o cálculo com base em 4,8 milhões. Ah, mas o meu RBT12 é 3 milhões e meio. Para o que ultrapassar os 4 milhões e 800, você sempre vai calcular pelo teto. Certo? Sempre por 4,8 milhões. Ah, Dácio, mas aqui não ficou claro. Se eu ultrapassar 4,8 milhões, eu não vou ser excluído do Simples Nacional? Aí depende, porque a gente tem a regra dos 20%, pessoal. A regra dos 20%. Então, se você faturar até 5 milhões e 760, você vai estar aqui, ó, nessa regra aqui. Por quê? Porque você ultrapassou os 4,8 milhões, mas ainda não ultrapassou os 20% para ser excluído dentro do mesmo ano, dentro do ano em curso ali que a empresa está tendo faturamento. Então, se caso não houver a ultrapassagem desse adicional de 20%, tudo que exceder os 4 milhões até essa limitação vai ser recolhido pelo teto quanto aí aos tributos abrangidos pelo Simples Nacional. Então, quanto aos tributos federais, vai aplicar aí os 4,8 milhões. E em relação, pessoal, ao ICMS e ISS, essa questão aqui é meio óbvia, né? Por quê? Porque se eu ultrapassei 4.800, obviamente eu já ultrapassei o sublimite. Ou seja, em relação ao ICMS e o ISS, eu sempre vou calcular pelo teto. Né? Por quê? Porque daí caberia essa regra anterior aqui, né? Que aí eu já ultrapassei o sublimite, certo? Então aqui, quando eu ultrapassar os 4.800, em relação ao que ultrapassar, eu sempre vou calcular pelo teto. 4 milhões e 800 para tributo federal e 3 milhões e 600 para tributo estadual ou municipal. Ah, mas eu não ultrapassei os 4 milhões e 800 mil. Então, em relação aos tributos federais, continua recolhendo pelo teu RBT12. Agora, em relação ao ICMS e o ISS, tudo aquilo que ultrapassar os 3.600 de faturamento, aí você tem que recolher sobre o teto, certo? Pessoal, bastante coisa, bastante fórmula aqui, bastante situação diferente, mas quando a gente fala de sublimite, é esse o procedimento. Qual é a conclusão que eu quero deixar para vocês hoje? Sempre avaliar a situação específica de cada cliente. Por quê? Eu posso ter um cliente que ultrapassou o sublimite, mas não ultrapassou em 20%. Eu posso ter um cliente que ultrapassou 4.800, inclusive em mais de 20%. E aí? Né? E aí que esse cliente vai ser excluído do Simples Nacional. Então aqui eu trouxe para vocês todos os exemplos, né? Revejam esse vídeo quantas vezes forem necessários, porque tem bastante fórmula, bastante situação diferente aqui, mas pelo menos você vai entender de uma vez por todas como o cálculo do sublimite ou do limite de faturamento global funciona na hora de passar essa informação para o cliente ou na hora de você, empresário, saber quais são os próximos passos aí da sua empresa, você já sabe aí como fazer o cálculo. E lembrando, viabilidade tributária só se conclui através de planejamento, tá, pessoal? Não existe uma receita de bolo ou algo pronto já para ser aplicado. Tudo tem que ser calculado conforme a especificidade de cada empresa. Certo? Então esse era o assunto de hoje, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você não nos segue ainda no Instagram, eu já aproveito e faço esse convite para você, @fiscaltraining, tem bastante conteúdo bacana por lá também, stories, caixinha de pergunta, bastante conteúdo no feed também para você estar acompanhando. Então,
Curtiu o vídeo, já deixa o like aqui, nos acompanha aí, eu te espero no próximo vídeo aqui do canal. Muito obrigado e até mais.